Olá, Infiniters! Que alegria celebrar esse aniversário com vocês. Hoje, dia 8/8, tá tudo torto aqui, 8/8 de 2020. Eu queria começar contando, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu acho tão bonita essa história. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, sobre a história do 8/8. O ano em 2018, quando eu comecei, na verdade, começou tudo isso em 2017, essa história do infinito, mas ele não tinha um nome ainda, e sim as ações isoladas. E daí, quando a gente estava preparando, eu senti que eram muitas coisas, falou, vamos colocar tudo isso embaixo de um guarda-chuva, né? E daí surgiu a história do infinito, o nome infinito. Comecei, como eu trabalho, né, minha vida inteira eu trabalhei em comunicação, tinha toda a questão de ter uma identidade, etc. E quando a gente foi fazer esse post, o primeiro post, do nada a gente descobriu que era no dia 8/8 de 2018. A gente ficou super mexido, felizes, e também falando, meu Deus do céu, tem alguém aí em cima realmente participando disso tudo, né? Para o dia 8/8 de 2018, 3/8, né? O símbolo do infinito. Então foi lindo, a gente fez isso e tal. Quando a gente foi celebrar um ano, no ano passado, eu lembrei e falei, peraí, 8/8... agosto foi quando a gente começou o Cineclube da Morte. Deixa eu dar uma olhada na data. Fui procurar na agenda. O Cineclube da Morte tinha começado também no dia 8 de agosto de 2017. E 1 com 7 é 8 também. Então, de novo, 8/8/8. Daí a gente falou, meu Deus do céu, realmente tem alguma coisa muito linda, muito importante regendo, né? Tudo isso, essa sincronicidade e sei lá, acho que a gente fica sempre buscando também, né, informações e sinais que dizem, está no caminho certo, é isso. Eu acho que esses sinais, para a gente, para o time todo, nos motiva e falar, é o caminho e parece que dá uma conectada aí com o universo e com tudo que as pessoas acreditam em relação à sua religião e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que faz parte desse processo do infinito, agradecer a Maju, agradecer a Tati, agradecer a Tana e o time da Lina, a Em Branco, especialmente mais ainda o Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia desde sempre, que nada do que a gente já conseguiu conquistar, que é um pouco ainda perto do que a gente quer conquistar, a gente não teria conquistado sem o apoio desse time, e também o apoio do Instituto Olga Rabinovich. E voltando a falar sobre o dia 8, e tem uma coisa que é importante, né? Hoje, dia 8/8, também é um dia muito importante, além de ser o aniversário, mas hoje a gente está chegando nesse marco, né, da história da pandemia e do Covid, ao marco de 100 mil mortos nesse dia 8/8, e acho que isso é importante demais, e não dá para deixar passar em branco. O que a gente está vivendo agora está colocando a finitude, colocando a morte, colocando a impermanência escancarada. Eu sempre falo isso, e agora isso tudo está escancarado para a gente. Então, esse assunto é muito importante, é muito relevante. E quando a gente fala de 100 mil mortos, a gente está falando, porque para cada pessoa, né, para cada morte, existe entre 4 e 10 pessoas enlutadas. Então, a gente está falando entre 400 mil a 1 milhão de enlutados no país. Então, eu gostaria de dizer que eu sinto muito pela dor dessas pessoas. Não consigo imaginar o que elas estão sentindo, mas eu consigo ter uma ideia. E eu sinto muito pela dor dessas pessoas. Eu sinto muito pelo desrespeito da forma como isso está sendo cuidado e tratado pelas nossas lideranças. Isso é uma vergonha. Eu sinto muito também para as famílias que não perderam seus entes por causa do Covid, mas perderam nesse período, que também não puderam se despedir, não puderam fazer os seus rituais de despedida. E isso é uma outra coisa que a gente tem muito orgulho, que foi também ter criado nesse período guia
de despedidas virtuais, onde a gente já sabe que tem muitas pessoas que já utilizaram e estão utilizando este meio aqui virtual para fazer as suas despedidas e se conectar com as pessoas. Então a gente sabe que isso é muito bonito, mas que tem muita gente ainda que precisa saber que isso está acontecendo, que existe essa possibilidade, que a gente não precisa ficar refém de não ter uma despedida. Existe a possibilidade de se conectar e estar próximo dessas pessoas que a gente ama e tudo mais. Então, eu não poderia passar esse dia, apesar de para a gente ser um dia de festa, mas também é um dia de honrar essas vidas, essa história dessas pessoas, honrar os seus familiares. Então, um beijo grande para essas pessoas. Eu sinto muito, realmente, pela dor de vocês. Além disso, eu gostaria muito de agradecer hoje todos os vocês que estão aqui participando. Já já eu vou querer saber, fiquem a postos para escrever de cidade que vocês estão, que eu adoro saber tudo isso. Agradecer hoje, né, então a gente vai ser o formato hoje a gente vai discutir as palestras que aconteceram o ano passado, no Festival Infinito. Então, tomara que você tenha assistido as palestras, mas também se não assistiu, tá tudo certo, depois você assiste, porque as conversas vão ser incríveis, eu tenho certeza. A gente teremos hoje 12 pessoas que vão passar aqui nos painéis, discutindo esse conteúdo, então vai ser incrível. Depois, no final, a gente vai ter uma surpresinha. Então, vamos que vamos. Eu estou muito feliz, estou muito animado, e vai ser lindo. Já estou vendo um monte de gente aqui dando oi e tudo mais. Escrevam de onde vocês estão, para eu começar a ver aqui, começar a me conectar mais com vocês, saber as cidades que eles estão. Vou até colocar o óculos aqui. Vamos lá, comecem a contar para mim onde vocês estão. Já começar lá de trás. Embu das Artes, Natal, Belo Horizonte, Suzano, Divinópolis, Santa Cecília, não, São Paulo, Indaial, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Botucatu, São Paulo, Remanso, na Bahia, Santa Maria da Vitória, São Paulo, Maceió, Jundiaí, Remanso, já falei, Valinhos, Assis, Santa Maria da Vitória, São Paulo, Maceió, Ribeirão Preto, eu já morei em Ribeirão Preto também, Juazeiro do Norte, Santa Rosa, estou pulando aqui, Jaguariúna, Santa Rosa, Bauru, Joinville, Curitiba, São Paulo capital, Salvador, Bahia, São Paulo, Curitiba, que maravilha, Cascavel, Brasília, Londrina, Ribeirão, já falei, que mais que está entrando aqui? Guarulhos, São Paulo, Uberlândia, São Paulo, Natal, Passo Fundo, que incrível. Eu queria muito Ubá, Minas Gerais. Alguém do Iapoque, alguém do Chuí? Não sei se alguém sabe dessa minha piadinha. Que o meu desejo é que a gente tenha gente, um dia no mesmo call, gente do Iapoque e do Chuí. Ubá, Floripa, Recife, Fortaleza, nutricionista do Rio de Janeiro, Goiânia, Montes Claros. Isso é incrível, Fortaleza. Obrigado, viu? Obrigado. Super feliz de ter vocês todos aqui. Eu queria dizer que a Maju está aqui nos meus bastidores, me ajudando com tudo. Então, eu vou toda hora falando com ela que está cuidando e pilotando tudo isso que está acontecendo. Então, para começar, Maju, você não quer colocar aquele vídeo nosso? Porque eu sei que a gente já está com os nossos convidados aqui do primeiro painel postos, mas eu queria ver aquele vídeo primeiro. Mostra para gente. Há 2 anos começamos pequenininho, mas com um sonho gigante. Colocar o Brasil entre os melhores países para se morrer. Eu sei que é muito ousado, porque uma pesquisa realizada pela revista The Economist em 2015 mostrou que a gente está longe disso, na 42ª posição. E o caminho que a gente escolheu para trilhar essa jornada foi promover conversas sinceras sobre viver e morrer. Levamos esse tema, que é um tabu gigante em nossa sociedade, para os mais diversos espaços.
A gente levou para o cinema, o Cineclube da Morte. Criamos o Festival Infinito, onde lideranças nacionais e internacionais compartilham seus conhecimentos. Jantamos com a morte. Criamos o Sarau Infinito para discutir a finitude durante a pandemia. E participamos de muitos outros encontros, lives, palestras, workshops e eventos. Tudo isso porque realmente a gente acredita que ao falar sobre a morte e ter consciência da finitude, a gente vive de uma forma mais íntegra, a gente vive mais presente, mais inteiro. Então hoje, que é o aniversário do infinito, nós vamos comemorar com vocês fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Reunir pessoas queridas como vocês para conversar sobre viver e morrer. Aproveitem o encontro, fiquem com a gente até o final, porque vai ter uma surpresinha. E eu queria dizer que nós somos infinitamente gratos a todas e todos vocês. Um beijo. Ei, voltei. Ficou legal esse vídeo, né? Ficou feliz de fazer. Aí mais gente chegando, não para de entrar gente. Salvador, Niterói, Bauru, Bebedouro, Taubaté, Recife, Vitória, Campo Grande, Fortaleza, Recife, Floripa. Maravilhoso, maravilhoso. Sejam super bem-vindos. O nosso dia vai ser incrível, vai ser uma delícia passar a tarde com vocês hoje aqui. Então, eu gostaria de começar a convidar os nossos convidados aqui, colocar na sala os nossos convidados, que eu estou super feliz. Eu já vou precisar, Alexandre, eu já vou pedir para você abrir tua câmera aí, que eu já vou colocar vocês aqui na sala. Então, primeiro eu vou convidar Dorizilda Moribi, vou convidar Tudo bem? Daniele, e também Alexandre. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por aceitarem o convite. Obrigada obrigado por trazer esse dual que a gente tem mais de precioso, né? Que é o tempo e conhecimento. Então, obrigado de verdade. É muito especial. Estou muito feliz de ter vocês aqui e principalmente abrindo esse painel. Então, agora, esse painel que a gente vai falar sobre a palestra que o Roy Rimmer fez no ano passado. Ele fez uma palestra chamada Voluntariado e Transformação através do Servir. Antes disso, eu queria dizer que o Roy, ele veio, eu já trouxe ele para o Brasil 2 vezes, ele é uma pessoa incrível, incrível, é um ser humano assim que... Eu assisti as palestras hoje de manhã de novo para dar uma refrescada, eu já tinha visto algumas vezes, mas eu vi tudo hoje. Eu vejo ele falando e eu me sinto assim, veio a onda de amor, mas eu falei para ele isso. Falei, Roy, eu fico com você, do nada, como eu senti umas ondas assim, de amor vindo para mim. Assim. E é uma coisa... É muito bonito. Assim, ele é um cara muito especial, muito querido, se tornou assim, um irmão para mim. Então, obrigado, eu fico muito feliz de falar sobre isso. Eu gostaria, para antes da gente começar, eu vou falar na ordem aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem, para que as pessoas sabessem um pouquinho mais de vocês. Então, Dorizilda, se a senhora puder começar a se apresentar, depois eu vou pedir aqui na ordem que eu estou vendo, para as pessoas se apresentarem antes da gente começar a discussão mesmo. Por favor. Ok. Primeiramente, estou muito obrigada, é um prazer imenso de estar participando, e, na verdade, essa entrada aqui é um mergulho na vida que a gente já viveu junto às pessoas que a gente caminha juntos, né? Uhum. Só para situar um pouquinho o pessoal aí de casa, eu sou Isilda, eu estou há 23 anos junto aos serviços da Casa Hope, tá? Que é uma casa de apoio para crianças com câncer, transplantadas de fígado, rim e medula óssea, em São Paulo, tá? Bom, acho que é isso, para a gente não se estender muito, que a gente tem muito assunto. Se for necessário, é só perguntar, a gente vai falando. Eu tive a oportunidade, a gente se conheceu, acho que o ano passado, que eu fiz um Cineclube da Morte lá na Casa Hope, e antes disso eu conheci a Casa Hope, mas depois de visitar lá, eu achei
incrível. Eu imaginava, é um mundo, é um universo o trabalho, o que existe lá dentro e o trabalho que vocês fazem e tudo mais. Então, estou muito honrado de tê-la aqui, representando a Casa Hope. E a Dani também, que é da Casa Hope. Dani, me conta um pouquinho, você se apresenta, por favor. Olá, boa tarde. Queria agradecer o convite, parabenizar o Infinito, 2 anos, né? Eu acho que isso agrega muito, isso auxilia muito para que a gente possa falar da morte, falar da vida, né, de uma forma bem natural e também que possa agregar mesmo para as nossas vidas, né? Então, como de formação, eu sou terapeuta ocupacional, mas a minha história é na Casa Hope, que é a casa de apoio que nós trabalhamos, né? Hoje em dia eu sou coordenadora técnica, mas eu estou lá, vai fazer aí em dezembro, né? Eu comecei em 2000, né? Então, desde o voluntariado até agora que eu estou na coordenação técnica, e é isso, a gente atende os pacientes transplantados de fígado, rim, medula óssea, oncologia, e está sendo um prazer estar aqui, e eu espero compartilhar e contribuir o que eu puder. Bonito, legal, obrigado. E são pessoas, né, do Brasil inteiro, né, que estão aqui, que vocês olhem, né, então é muito bonito isso, muito obrigado. Meu irmão Alexandre. E aí, boa tarde. Primeiramente, também, parabéns, é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, nesse momento, eu chamo mais do que comemoração, nessa celebração de algo que já se constitui e que já atravessa a vida de tantas pessoas, de todas as possíveis formas, né? Eu vejo que é uma obra a muitas mãos, é uma obra que é do subjetivo ao objetivo, e que a gente consegue ficar mergulhado quando o Tom coloca essa questão que o Roy deixa ele assim, tudo que é do infinito me deixa assim. Porque vai para além do técnico, né? Vai para além do técnico. Meu nome é Alexandre Ernesto Silva, sou enfermeiro, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, né, nos cursos de enfermagem e medicina, e desenvolvo um trabalho de cuidados paliativos já há 9 anos, e mais especificamente eu dedico a um voluntariado, que é trabalhar o desenvolvimento de cuidado paliativo em comunidades vulneradas, especialmente em favelas, né? Eu tenho um projeto há mais tempo no Vidigal, há mais ou menos 8 anos, e agora, junto com esse grupo maravilhoso, inclusive o Tom, que está junto com a gente também, a gente está expandindo em montar uma comunidade compassiva na Rocinha. E estamos a todo vapor, esperando só a pandemia baixar um pouquinho para a gente estar na rotina. É um prazer, obrigado por estar aqui. Inclusive, a gente tinha previsto um retiro com o Iria no início do ano para o Brasil, daí a gente cancelou por causa disso tudo, e dentro do roteiro dele tinha a visita para esse projeto lindo lá na Rocinha. Então, isso vai acontecer em algum momento, em breve, esperamos, para conhecer, porque o projeto é incrível. E eu justamente escolhi vocês a dedo para participar justamente com essa temática, né, que o Roy traz do voluntariado, porque é uma questão que lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, é muito mais difundido e muito mais enraizado na sociedade, né? As pessoas fazem isso desde muito cedo, as crianças na escola são estimuladas. Aqui no Brasil, isso não é tão consistente, mas existem também muitos trabalhos consistentes. E eu achei super bonito o Roy, a forma como ele resolveu fazer a apresentação dele foi contando as histórias, né, as experiências que ele teve com os pacientes e com os mentores deles. Eu queria trazer primeiro, quando ele falou, quem não viu a palestra, depois assista, vale muito, rever e tudo mais. Mas ele contou sobre, o primeiro caso que ele contou foi sobre um paciente, que era o Raj, que ele falou, que ele chegou logo no começo dele, imagino que vocês tiveram isso também, no início, meio sem experiência, sem saber o que fazer, e o paciente na hora percebeu, e que ele falou que ele pôde ver, eu estou lendo aqui, ele pôde ver em mim a minha dúvida. E daí ele está falando que mesmo as pessoas que estão no final de vida, ou as pessoas que estão muito debilitadas e fragilizadas, é importante deixá-las cuidarem da gente, ou deixar elas cuidarem das pessoas, e não ser, porque daí isso também dá um senso de autonomia, e às vezes a gente não deixa, né, as pessoas fazerem isso. Ele fala que cuidar é uma necessidade humana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se vocês já tiveram experiência, como é que vocês veem isso, assim, de lidar com pessoas ou em fase terminal ou pessoas extremamente fragilizadas.
que também é importante deixar que elas cuidem, dar uma responsabilidade, deixar que elas se sintam que nem tudo está perdido, né? Que ainda ela pode fazer algumas coisas. Ela está perdendo algumas autonomias, mas elas também têm outras que estão se mantendo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Tem uma galinha aí atrás. Quem quer começar? Eu acho que é interessante. Vou deixar as damas primeiro. Dona Vilda, pode é muito importante isso, né? Porque nós trabalhamos, o que a gente trabalha com uma população bastante carente, né? Em que a gente percebe ao longo dessa trajetória o quanto que às vezes é difícil precisar do outro, né? Uhum. E quando eles podem, de alguma forma, retribuir isso, seja da forma que for, né? É alguma coisa que eles fizeram lá numa terapia e que eles possam marcar a presença deles com a gente, é uma forma de gratidão, de alguma forma, né? Mas do reconhecimento, né? Da troca, quer dizer, eu recebo, mas eu também tenho algo para dar, né? Uhum. Então, isso, a gente aprendeu muito com isso, né? No sentido de o quanto que é importante eles também se fazerem presentes na vida da gente, não simplesmente passar sem uma importância, mas simbolizado por aquilo, com algo que ele materializa, né? Ou, às vezes, por um olhar, por uma fala, a gente vai convivendo e vai aprendendo e perceber, melhorando a nossa percepção sobre isso. Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu percebo e aprendo todo dia, aprendi cada dia mais, com cada um com a sua peculiaridade, né? Com a sua bagagem, com que cada um pode trazer e pode fazer. Muito lindo isso. Um privilégio, na verdade. Você tem alguma história, Dani? Qual é a tua experiência lá também vendo isso? Então, eu lembrei muito quando eu estava assistindo o vídeo, quando ele fala, né, esse primeiro paciente que ele teve esse contato, que, na verdade, as primeiras palavras foram do próprio paciente, né? Como você está, né? E aí eu lembrei de uma das primeiras experiências que eu tive, onde eu cheguei, foi no setor de TMO, na ala do TMO, e aí tinha uma criança que tinha acabado de chegar, né? E a gente foi recepcionar essa criança. Na época eu era voluntária na Casa Hope, a gente foi recepcionar e ninguém sabia nada, absolutamente nada daquela criança. E aí essa criança chegou e no meio da sala falou assim, nossa, mas que lindo. E eu fui conversando com ela. Quando eu me dei conta, ela não enxergava, por conta do tumor, ela não enxergava. Mas, assim, foi com tanta naturalidade que ela falava assim, tia, aqui é muito bonito, né? Olha, me conta como que é isso, me conta como é aquilo. No primeiro momento, eu paralisei, porque ninguém sabia, ninguém conhecia, que ela tinha acabado de chegar, mas aí depois, a partir daquele momento, ela se permitiu e me permitiu explorar o ambiente, ela se sentir querida, acolhida, e isso foi, assim, quando eu assisti a palestra, isso me veio à tona, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Essa troca. De dar autonomia também, né? É o respeito, né? Olhar, eu estou te olhando, eu não estou te olhando como um rapaz, né? Você exatamente. Como um todo, né? E você, Ale? Eu queria salientar essa parte que ele traz, colocando que a pessoa ficou observando ele mais do que ele observava a pessoa. Então, no processo de comunicação, eu percebo a cada dia, principalmente quando a gente é técnico, que vai fazer alguma coisa técnica, as pessoas não olham as nossas mãos quando a gente chega num quarto. As pessoas não olham as nossas mãos quando a gente chega nas casas. As pessoas olham para os nossos olhos. Na verdade, quando eles olham para os nossos olhos, é porque eles não conseguem avaliar a técnica. Então, o que eles avaliam? Eles avaliam os nossos sentimentos. Eles avaliam os nossos sentimentos. E como a candeia da alma é o olho, eles buscam segurança, proximidade, contato, olhando nos nossos olhos. Então, quando ele conseguiu
olhar no olho do Roy, eu percebo que ele sentiu a insegurança, ele sentiu a dúvida, e ele foi o amparo. Em muitas situações, quando eu comecei no voluntariado de cuidado paliativo, eu nem usava esse nome, de cuidar das pessoas acamadas em favelas. As pessoas me passavam muito medo na questão do tráfico, do tiro, do não sei o quê. Então, as primeiras visitas que eu chegava a fazer, as pessoas percebiam que tinha um olhar assustado. Uhum. E eu lembrei muito o Roy quando ele coloca isso, um olhar assustado, de dúvida. Gente, será que eu deveria estar aqui mesmo? E aí, na minha segunda visita, infelizmente, eu peguei um tiroteio. Eu estava numa casa, já era fim de tarde, eram umas 17 horas, e começou uma operação do lado de fora da comunidade, e eu assustei muito. Foi o dia que eu mais fui acolhido na minha vida no voluntariado, porque aquele paciente e a família, eles começaram a me dar aula de como se colocar numa situação dessa, e eles não deram aula de como se colocar numa situação de guerra, eles me deram aula de acolhimento, de presença. Eu inverti na hora o papel. Na verdade, não tem papel, né? Nós estamos juntos e misturados. Eu me coloquei à disposição. Foi muito bom. Uhum. Que impressionante, é isso mesmo. Eu me lembro, só agora que você falou, né, tá morrendo de medo, eu lembro a primeira vez que eu fui no Zen Hospice, lá em São Francisco, ele fala, né, ele mostrou a foto da casa, que ele fala guest house, que é a casa. Em 2017, na primeira vez que eu fui para lá, com a Ana Cláudia, a gente fez um curso lá. Mas não foi com o Roy, foi com uma outra pessoa. O curso era ele que desenhou, mas nesse final de semana não era ele que foi dar. Mas eu sabia, e eu estava entrando nesse universo, e eu sabia que era um hospice, que na casa, na parte de cima, tinham 7 camas, e que tinham pessoas lá na fase terminal. Eu quase não dormia a noite inteira, pensando, o que eu estou indo fazer nessa casa? Por que eu inventei isso? Assim, como é que vai ser? Eu não sabia como seria, né? Será que eu vou? Eles vão colocar gente com os pacientes? Eu cheguei todo morrendo de medo. Acordei super cedo, acabei indo a pé, tipo, 1 hora de distância para eu... E eu lembro que eu cheguei lá, a casa é a coisa mais linda, o clima, daí tinha uma mesa de café da manhã, daí a Ana já estava lá, ela chegou mais cedo, a gente só se olhou, a gente abraçou, a gente começou a chorar de estar lá. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, e a gente não tinha, nem parecia uma casa, não tinha nada de hospital, nada, mas esse receio, eu estava, daí eles sentiram, eu relaxei, mas foi incrível isso tudo. Eu acho que tem uma outra experiência que eu gosto muito que ele trouxe, que foi que ele contou sobre que aquela paciente pediu para ele fazer um sanduíche com queijo, que ela falou, e ele não tinha a menor habilidade para fazer nada. Ele fez o sanduíche de queijo, que ela brigou com ele, e falou, isso aqui é horrível e tudo mais, mas que a grande lição dele, que eu acho que é uma lição para a vida, é assim, não levar nada para o lado pessoal. Perfeito. Isso, a pessoa está enfrentando os desafios dela, não é comigo. Ela está enfrentando todos os desafios, ela está perdendo autonomia, ela está vivendo esses desafios. O que eu, como cuidador, como voluntário, tenho que fazer é encontrar ela nesse sentimento, seja na alegria, na raiva, conseguir encontrar e criar o espaço para ela viver essa emoção e não rejeitar. O que você acha, Dani, disso? Você vive isso, ainda mais acho que como terapeuta ocupacional, você deve criar muitos espaços para que, também para a pessoa... Eu me lembro de um episódio onde, como terapeuta ocupacional, né, eu estava fazendo os atendimentos e a gente tinha uma resistência muito grande, principalmente dos homens, em participar dos grupos, né? E eu lembro que era um senhor que ia fazer o transplante de medula óssea, ele não queria, ele falou assim, isso é coisa de mulher, eu não quero. Ele falou assim, eu sou macho, o macho não faz essas coisas. E aí eu falei assim, e agora, né? Aí ele tinha uma rejeição que ele não queria ir nem para o setting terapêutico, lá para a sala. Então eu fiz uma inversão, falei, não é comigo, não é pela questão do que eu estou trabalhando, mas eu vou exercer esse cuidado, né? Esse servir, né? Aí eu subi no andar onde era o quarto, né, o dormitório dele, eu me encontrei com ele na sala, falei, então tá bom, o que o senhor gostaria de fazer? Aí ele, peraí, então você está perguntando o que eu quero? Eu falei, sim, o que o senhor quer? Ele, eu quero então jogar dominó, porque eu duvido que você saiba. Eu falei assim, de fato, eu não sei, mas o senhor pode me ensinar.
E aí ele começou a me ensinar, e a partir daí começou a fazer parte do grupo, e aí eu falei, então tá, o senhor me ensinou, agora eu quero ensinar o senhor. E aí ele falou, tá, escolhe qualquer coisinha que você quiser. Eu falei, então tá bom, vou pegar uma técnica difícil, que é o biscuit. Aí ele, tá bom. E aí ele começou a fazer, se encontrou, amou fazer isso. E aí foi muito interessante, porque aí a gente teve que pegar a liberação, porque ele não parava de fazer, ele fazia no quarto, ele fazia na sala, em todos os lugares, e a esposa dele era confeiteira, e aí ele começou no biscuit, descobrir algumas coisas. Então, por exemplo, ele comprou bichos em isopor, né, a gente comprou bichos em isopor, e ele forrava o biscuit e fazia cenários. Então, ela fazia, então, na cidade de origem voltou, ela fazia a comida, e ele fazia os cenários da festa lá do buffet, enfim, bifezinho que eles tinham. Eu falei, nossa, e eu acho que é isso. Se eu tivesse travado naquele momento, não teria descoberto, não teria construído uma história tão bonita, né? Uhum. Dona Isilda, como é que a senhora vê isso? Tem um olhar na Casa Hope sobre isso, principalmente para as pessoas, para os voluntários e para as pessoas que trabalham nesse sentido de dar esse acolhimento e ajudar eles a entenderem, talvez até no começo, né, que as pessoas ainda não têm tanto preparo de saber, isso pode acontecer, como é que eu crio esse espaço? Como é que isso acontece lá? Realmente, você pode imaginar, nós temos lá 192 pessoas que moram lá, né? Quer dizer, são os pacientes e um acompanhante, na verdade, né? Então, você pode imaginar a diversidade, né, de formas individuais de lidar com uma situação que eles estão vivendo, que é totalmente nova, né? Porque eles vêm de todo o Brasil, deixam toda a sua família, toda a sua vida lá, filho, sua rede social de apoio, deixam tudo, quer dizer, muitas perdas, né? E chegam num ambiente que inicialmente é novo, quer dizer, assustador, né? Uhum. Não se sabe o que vem pela frente, Uhum. Com uma responsabilidade, estou falando muito especialmente sobre os pais, uma responsabilidade sobre a vida e a morte, com crenças variadas, né? Com repertório, uma bagagem de vida própria, né? E cada um vai lidando, né? Vai demonstrando como lida com essa situação, e que no ambiente de casa, de onde eles moram, isso aflora, né? Mais cedo ou mais tarde. E cada um vai lidando como pode. Então, é bastante difícil a gente que começou a construir um trabalho onde a gente vinha com as nossas próprias crenças, e cada um que chega lá para desempenhar sua função também chega, assustado também, né? Sem saber o que vem pela frente, né? Então, muitas vezes eles levam mesmo para a vida pessoal, e daí a gente que está lá todos os dias, a gente vai conversando e vai ajustando o olhar, ajudando essas pessoas a ajustarem o profissional, o acolhimento, o entendimento da situação, da história de vida da pessoa, né? Para que aquilo saia do que é pessoal, né? Para chegar no entendimento e aí sim poder acolher essa pessoa com tudo que ela traz, né? Então, isso coisas assim que às vezes a gente não entende no nosso repertório de vida, não cabe, a gente não entende, né? Mas eu acho que esse olhar que a gente vai desenvolvendo, amoroso, né? Para entender a diversidade de seres humanos que a gente lida no dia a dia, né? Eu acho que a gente vai aprimorando isso, vai entendendo cada vez mais, e a gente vai se tornando uma pessoa mais humana também, né? Porque isso amplia para a vida, né? Não é que isso é uma relação que a gente desenvolve ali com o paciente, depois eu acabo, fecho aquela portinha e volto para a vida normal. Isso é uma transformação, como eu digo, relacionamento, seja lá por que for, né? A cada dia, tudo isso que a gente vive vai fazendo parte de nosso ser, né? Então, e com isso a gente vai também aperfeiçoando a nossa
o nosso acolhimento, a forma como a gente lida com as situações, com as pessoas, na vida profissional e na vida pessoal, sem dúvida. Exatamente. O ano passado, acho que foi ano passado, o ano retrasado, não sei, já perdi o tempo já de quando foi, mas eu estava conversando com um médico responsável por um hospice lá nos Estados Unidos, e sobre essa questão dos sentimentos, ele falou, era exatamente sobre isso a conversa dele, de como o paciente às vezes reage, são agressivos, daí ele falou o seguinte, que em inglês faz sentido, mas ele falou assim, sad is easier than mad. Tipo, sad, de tristeza, é mais fácil... Desculpa, mad is easier than sad. Tipo, mad, bravo, é mais fácil do que triste. Então, eu acho que, assim, nas camadas de sentimento, a gavetinha do ficar bravo está mais à mão do que a gavetinha de ficar triste. Então, é a forma de lidar com isso. Então, eu achei isso. Ele falou que ele tinha esse mantra de quando estava isso, falou assim, é porque ele não está conseguindo acessar o sentimento que ele quer acessar mesmo. Ele está com essa revolta toda e ele vem com a agressão, mas é verdade outra coisa. Você vê isso, Ale, acontecendo lá, por aí na tua vida? Eu vejo assim, sem dúvida nenhuma, eu vejo assim, o Roy começa falando a palestra, lá bem no início ele fala que o hospice para ele era algo era comunidade e relacionamento. Ele coloca hospice para mim é um local de comunidade e relacionamento. Uhum. Eu tô buscando essa dele porque eu acredito que as pessoas conseguem colocar em comum, comunidade é colocar em comum todos os sentimentos apenas quando há um relacionamento que vincula. A gente não fica bravo com qualquer pessoa. A gente não abraça qualquer pessoa. Então eu acredito que quando as pessoas, de alguma forma, têm a liberdade de, inclusive na minha primeira chegada, ser às vezes rude comigo, eu acredito que eu penso para mim, para me confortar, para mim não sair correndo da situação, que ocorreu um vínculo. E só porque ocorreu um vínculo, ele consegue pôr em comum os sentimentos. Não significa que é para mim. Quando o Roy também coloca a questão de ele entendeu que a gente veio, de alguma forma, para servir. Uhum. E servir é diferente de ajudar. Servir ou seja, me colocar à disposição. Me colocar à disposição, inclusive, é para ser, muitas vezes, um acolhedor, inclusive, da raiva dos outros, que é simbolizado de uma forma diferente. Então, eu acho isso muito, muito claro, e quando você coloca que a gavetinha da raiva é melhor do que é mais fácil de acessar do que a da tristeza, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E ela mostra maior intimidade ainda. Né? Esse negócio de servir e ajudar, ele fala muito isso, né? Que ele fala assim, ajudar, eu assumo que eu tenho algo para ajudar. Servir é encontrar o outro em algum lugar para saber onde tem a troca, né? Para servir, eu preciso saber o que você precisa. Eu preciso te perguntar o que você precisa. Eu preciso me conectar. Então, eu olhar para você. Muitas vezes, no luto é assim também, né? A gente querendo, cheio de intenção de fazer, a gente é muito mais preparado para fazer coisas do que simplesmente estar, ou ser, ou sentir. E daí a gente sai fazendo, cheio de boas intenções, mas a gente acaba atropelando a outra pessoa, né? A gente fala atropelando a dor da outra pessoa. Então, como é que eu sirvo? E para servir, eu pergunto, eu observo, eu entendo o que está acontecendo naquele momento, tal. Eu acho... Ô, Tom, eu ouvi uma palestra esses dias, eu não estou lembrando a pessoa que falou, parece que é o Dr. Jacob que falou isso. Ele fala que quando a gente fala que vai ajudar alguém, a gente consegue ver o outro como alguém muito frágil. Isso. Mas quando a gente vai ser compassivo com alguém, a gente enxerga um outro como um portal, uma pessoa cheia dos seus entraves, qualidades, porque a compaixão ela vai quando eu consigo derramar a minha emoção em forma de ação sobre o outro. Ela é mais do que ajudar, ela é servir. Né? Então eu vejo o outro muito mais do que uma pessoa frágil, mas como uma questão robusta de complexidade que eu vou interagir, que é mão dupla, não só mão única. Né? Eu acho que... Pode falar, Dani.
Essa questão do servir também, eu fiquei pensando muito quando assisti o vídeo, porque justamente o que essa senhora desejava era aquilo que ele não gostava. Então, o servir é ultrapassar justamente também isso, né? Não é o comigo, é o outro, né? Então, eu vou servir o outro. Então, o queijo quente, ele nunca gostou, mas ele fez, né? Só que, assim, a não aceitação dela não foi porque ele não gostava, nem porque ele não fez bem, é pela situação que acontecia, né, que estava. Então, assim, isso que me fez refletir muito também sobre isso, sobre essa questão do servir, né? E eu acho que interessante, principalmente o que vocês vivem nas experiências de vocês, é olhar o todo, né? Porque vocês, no projeto da comunidade compassiva, na Casa Hope, vocês estão acolhendo o paciente e a família, é um todo, né? Todo aquele universo. E muitas vezes cada um está se comportando de um jeito. Então, se é uma mãe doente, cada filho pode ter um tipo de reação. Uma criança pode ter uma reação completamente diferente. Então, isso é olhar o todo. Cada um tem uma forma de sentir ou de agir e entender que não é um padrão, né? Entender essa unidade. Eu vi 2 comentários passarem aqui também, Desculpa, a gente vai ter depois, mais para o final, abrir para perguntas, mas agora eu queria só pegar 2 comentários que eu acho importante. Um foi sobre qual é o limite entre eu entender que isso é uma emoção, que isso é uma raiva, que isso é uma agressão que tem a ver com isso, ou isso é um assédio moral. Ou então tem outro comentário aqui da Van Kunk, que também saber discernir que a raiva não é contra você, mas é um alívio. Como é que a gente consegue colocar? Eu acho que também o Roy fala isso, né, de saber colocar os limites. Tem um outro exemplo que ele dá do paciente, que ele falou, ele ia fugir dela, e falou, não, eu vou voltar lá e vou falar para ela, agora eu não posso te atender. Então também acho que tem essas 2 coisas, de como o profissional ou voluntário, como saber se posicionar. Eu entendo que isso é uma emoção, mas é até aqui. Eu acho que tem uma coisa de limite também. O que vocês acham? Eu não tenho dúvida, sabe, Tom? Eu acredito que tem um estudo que fala da proxêmica. A proxêmica ou prosêmica fala que 45 centímetros no nosso entorno é muito nosso, é meu. Isso eu tenho dificuldade de que me invadam. Qualquer pessoa não pode passar os 45 centímetros que me cercam. E a proxêmica, ela diz respeito à linguagem não verbal. E quando a gente fala de linguagem não verbal, a gente começa a perceber se essa pessoa tem raiva de mim ou se essa pessoa expressa raiva como uma explosão de sentimento. Então, o que eu faço quando eu quero perceber se aquela situação é de mim ou do outro? Corre risco. Eu aproximo dos 45 centímetros em volta dele e eu percebo se ele vai irritar-se mais ou irritar-se menos, ou se ele me toca, ou se ele pede ajuda. Muitas vezes, quando eu aproximo dele, nem dou a mão, aproximo dele, e que aquilo é com ele, e ele está muito bravo, normalmente, ele me abraça e chora, porque eu me coloquei à disposição. Isso é uma forma que eu achei tática, pensando na questão da proxêmica, de perceber, com a proximidade, essa pessoa quer me agredir ou quer me abraçar. É claro que eu não vou esperar isso, mas a gente consegue ler pelos gestos, pela paralinguística, pela questão paraverbal, se aquilo também é comigo ou não. A gente não só informa, a gente comunica, né? Eu acho que é importante também, assim, como pessoa, a gente está atento a tudo que está em volta. Não é simplesmente aquele recorte, né? Então, você, desde o momento que você vê aquele paciente e aquele acompanhante, enfim, aquela pessoa, você sabe como que está o ambiente, você sabe como que ela está chegando, você sabe o olhar. Então, assim, eu acho que o importante para cada um de nós é aguçar esse olhar, essa sensibilidade, esse feeling, porque a partir daí a gente consegue, aos poucos, discernir até que ponto que isso é a raiva com você, da situação, ou é o medo, ou é a forma que está lidando, mas, assim, eu acho que é isso, a gente tem que sempre parar um pouquinho, como fez também no vídeo do Roy, ele fala aquela parte onde, fala assim, ó, senta e se imagine nesse local.
né, aquela pessoa, se imagine nesta cama. Então, eu tento buscar isso, eu tento me colocar, me imaginar, então, peraí, né, tem muitas coisas em volta, então deixa aos poucos conseguir discernir isso. E, ao mesmo tempo, eu acho isso super importante, e, ao mesmo tempo, mesmo que eu tente me colocar no lugar do outro, nunca vou conseguir, né? Porque eu naquela cama... nunca vou conseguir. Cama, não é ele na cama dele, né? Então, ao mesmo tempo, é imaginar, tipo assim, eu sei que ele está passando por coisas muito difíceis e grandes desafios, então isso é muito legal, mas saber exatamente o que ele está sentindo, a gente não... Né? Aqui a gente tem a expressão, né? Vestir os sapatos do outro. Não vai ser igual. O calo é diferente do meu, né? Então, é legal ter... Mesmo calçando o mesmo número. Mesmo calçando o mesmo número, né? Então, eu acho... É super interessante. E tem outra coisa que ele trouxe também, que eu acho que vocês vivem isso muito, e eu queria muito ouvir falar sobre isso, que vocês falassem da experiência, que ele conta de uma experiência que ele teve com uma paciente, que ele teve uma experiência de amor profunda. Num dia que ela estava, que eles se conectaram, que ele falou que ela era só pele e osso, mas de uma forma que ele acolheu ela, que eles se encontraram numa presença, num amor, que ele falou que foi uma coisa transformadora. E daí, na semana seguinte, ele voltou naquela expectativa de reviver aquilo, e a paciente já estava em outro lugar, ela já estava desconectada, e que ele ficou muito frustrado. Tipo, mas como a gente viveu aquilo e agora acabou? E que daí ele falou que foi onde ele aprendeu, e principalmente no hospice, que é um volume, né, de pessoas sempre na fase terminal, que muita gente se vai, morre e tudo mais, de ele ficar preso àquele momento, aquele que passou, não ficar pegado à história, apegado às coisas, honrar aquilo, mas sempre para viver o que está presente naquele momento, aqui e agora, né? É bem a história da meditação, né? Aqui, agora, aqui, agora. Como é que vocês lidam com isso? De lidar com as pessoas, os pacientes que morrem, as famílias que se vão, ou os pacientes que se curam na Casa Hope e vão e depois vocês não têm mais contato? Como é que vocês têm algumas práticas? Eu sei que isso é um grande desafio das pessoas, seja os profissionais de saúde, seja qualquer pessoa, para lidar com isso constantemente. Pode falar, Dorizilda, depois da Dani. Dorizilda, depois da Dani. Então, um grande... acho que cada dia é um aprendizado mesmo, né? A gente teve uma época onde teve muitos óbitos, uns 5 em um mês, né? Foi um período muito difícil de a gente estar lidando com as nossas perdas, né, dessas pessoas, porque, de alguma forma, a gente se vincula muito com eles, né? Porque a gente vive mais tempo, hoje eu vivo menos, né? Mas houve época que a gente vê todo dia, quase até meia-noite, não tinha horário para ir embora, quer dizer, a gente participa muito da vida deles, né? E teve esse período que houve esses 5 óbitos num mês, o que não é comum, né? E os profissionais entraram numa fala assim, bom, tudo que eu faço não adianta de nada, né? Então, foi muito difícil de lidar com os profissionais, tipo assim, desanimando, falar, não, tudo que eu faço não adianta, tudo é em vão, né? Então, foi muito difícil isso, mas a gente sempre busca trazer um aprendizado, né? Então, hoje, já de uns tempos para cá, né, a gente acabou desenvolvendo um painel onde as pessoas vão deixando os bilhetes para quando vão embora, né? Uns bilhetes, cartinhas, né? E ali fica, ali na sala de convivência dos transplantados de medula óssea, e eles vão deixando essas cartinhas, né? Então, que também tem a ver com aquela questão de deixar uma lembrança, uma coisa, e perpetuar a presença deles, né? Mesmo que eles não estejam mais fisicamente, né? Então, isso é um trabalho que a gente desenvolve, que a gente mantém lá o mural para as pessoas não simplesmente sumirem, porque sumiu da vista da gente,
sumiu da vida e foi insignificante, né? Então, isso, a gente tem esse trabalho hoje, né? E pode ter, tem outros, né, Dani? A Dani pode até falar mais sobre isso, que ela fica na lida. Então, eu acho que uma coisa também muito importante que a gente percebeu, né, que todos nós queremos deixar a nossa marquinha, né? A gente não quer ser esquecido. E aí, uma coisa que foi construído junto lá no grupo de terapia ocupacional é que, assim, a gente tem uma amostra de várias atividades. Só que se você não tem uma atividade lá, você foi o primeiro que fez lá no atendimento, você pode dar o nome que você quiser. E aí a gente percebeu que cada hóspede escolhia, e normalmente eles colocam o nome deles. Então, por exemplo, eu fiz a primeira pulseira de macramê reta, vermelho e rosa. Esse aqui é o ponto Dani, né? E aí, assim, se a gente for olhar lá na sala, além das mãozinhas deles, que tem lá no quadro, tem a mão e o nome deles carimbados, tem as atividades com os nomes dos pacientes. Então, quando a gente fazia discussão, por exemplo, após a intervenção, a gente falava assim, então, esse paciente fez qual técnica? Fez o ponto Dani. Então, a gente nomeava, não é mais ponto macramê reto, ponto Dani. Então, assim, é algo que é muito... hoje em dia, eu nem sei o nome das técnicas direito, porque a gente já dá o nome que eles deram, entendeu? Mas é muito legal, é significativo isso. Você tem alguma coisa, Lê, para falar sobre isso? Não, acho que elas contemplaram bastante, falaram bem sobre. Eu acho que é uma pegada mais de uma instituição com local definido. A gente consegue perceber isso melhor. E para você, como é que você lida com isso, Alexandre? Com o final da vida de pacientes e como é que você se... Porque eu sei, te conheço já há pouco tempo, mas a gente conhece bem, que você é uma pessoa que se conecta, que envolve, que se entrega, que participa. Depois, como é que você... Porque muitos profissionais dizem, não, eu mantenho um distanciamento porque para eu não sofrer. E você, eu sei que não mantém, você se envolve. Como é que é esse processo para você? Como é que se curte? Eu só acredito que há um cuidado incondicional quando a gente cuida do outro, quando de fato há conexão. Então, é claro, é mentira falar que nós não sofremos com a perda do outro, com a ida do outro. Há um preparo para isso, vocês profissionais são preparados. Não sou preparado. A cada um eu tenho uma reação diferente, uma emoção diferente, mas eu procuro compreender todas as vezes que tem alguns que a gente vincula ainda mais. Eu costumo, e como eu vou uma vez por mês e volto, é muito comum os pacientes em fase final de vida, aquele momento ser muitas vezes o único. Não vai ter outro. Eu entendo que cuidado paliativo em si é emergência. Cuidar do outro, independente do estado da vida que ele está, naquele momento é uma emergência. Então, o que eu procuro fazer? Como eu penso que possivelmente eu posso não estar com ele em um segundo momento, assim eu aprendi na vida também. Eu procuro fazer o que eu posso naquele momento, com os recursos que eu tenho, fazer o possível dentro do possível e já me reconforto naquela saída para ir para o outro. Se eu fico sabendo, o pessoal me liga e fala, Alexandre, o fulano que você visitou semana passada faleceu. Eu retorno à minha mente o que eu fiz quando eu estive com ele. E o que eu pude fazer foi dentro do possível. Isso é meu conforto. É entender o que eu servi, né? Como é que foi o servir, né? Naquele momento, eu não tenho como diminuir todas as dores do mundo, mas aquele momento, aquela dor, aquele cuidado, seja uma dor física, uma dor emocional, uma dor espiritual, se naquele momento eu trouxe um afago, isso ajuda eu seguir, né? A minha parte eu fiz naquele contato, naquela conexão, né? Tom, e eu tenho muito cuidado, e falo com os profissionais, para ter muito cuidado de falar o meu paciente, o meu enfermeiro, o meu... Vamos parar do meu... Vamos falar, a pessoa X, o enfermeiro, meu colega, porque quanto mais posse a gente toma das coisas, ok, mas de pessoa não toma posse. A pessoa relaciona, ele passa por nossa vida. Então eu não falo o meu paciente, não, a pessoa que eu cuidei,
isso no meu inconsciente fica mais fácil e eu conto naquele quantitativo que tem menos pessoas que eu perdi, não é meu, eu passei pela vida dele. Isso me conforta também. Isso é impressionante. Eu estou colocando aqui algumas frases, eu sei que quando eu coloco as frases, dá uma tampadinha na cara de umas pessoas, mas eu acho tão importante a gente ir colocando as pessoas também, então às vezes a gente vai dançando com essa tecnologia. Maravilhoso. O Peçanha, queridíssimo aqui com a gente hoje, falando aqui, ó, uma frase de outro contexto que tem tudo a ver com o que o Alexandre colocou, faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Maravilhoso. O Peçanha sempre tem as melhores palavras. É o cara das palavras e das frases e tudo mais. Então, beleza. A gente está chegando já para o fim desse painel. Eu queria saber se alguém tiver alguma pergunta a mais para a gente colocar aqui, para a gente ir caminhando. A Vanira, a mãe da Ju. Vanira, que acabei de colocar que eu falei o nome errado, a mãe da Ju. Depois, aqui eu leio um nome só, eu não consegui perceber que falou isso aqui, a mãe da Juliana Dantas, nossa querida, que vai estar no painel com a gente logo, daqui a pouquinho. As pessoas estão perguntando se isso vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Vai ficar na nossa página do YouTube depois, a gente vai disponibilizar. Então, seguindo. A outra coisa que eu gostaria só de trazer, então, que o Roy também trouxe, um poema que eu achei incrível, que eu acho que tem tudo a ver com vocês, e com ele, com a história do voluntariado, que ele falou assim, que é de um poeta indiano, que eu não conhecia. O nome dele é Tagore, eu acho Tagore, eu não sei o nome como fala, ele fala assim: eu dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era servir. Eu agi e eis que a alegria está no servir. Eu achei super bonito. Eu dormi e sonhei que a vida era alegria. Eu acordei e vi que a vida era servir. Eu agi e eis que a alegria está no servir, né? Porque é o agir, né? Porque eu sei que tem um monte de gente aqui, e a gente sabe, tem muitas assim, eu adoraria fazer voluntariado. Eu quero muito fazer. Mas a pessoa fica nesse desejo, fica vivendo essa vida imaginária de um dia, quem sabe, eu vou fazer. Eu preciso agir, a gente precisa ir atrás. Por mais que isso seja tão difícil, não sei se essa palavra está correta, tão difícil, mas não está tão empregado na nossa cultura como em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, mas precisa de ação. É se mexer 2 pauzinhos que a gente acaba descobrindo algum projeto de voluntariado para participar. Eu sei que na Casa Hope tem, eu sei que nosso projeto de comunidade compassiva existe. Eu tenho certeza que, e se não existe, dá para começar. Todo mundo começou aqui de alguma forma. Então, eu acho que o agir é super importante, para a gente não ficar nesse mundo de sonhos aí e tudo mais. Eu queria que você pedir para vocês falassem algumas palavras finais, assim, acho que não chegaram. Desculpa se a gente perdeu algumas perguntas aí, porque vai vindo um monte de coisa. Se chegar alguma agora, me manda que eu releio. Mas eu queria só pedir já para vocês fazerem algumas considerações finais. É só uma. Eu gostaria de passar o dia inteiro falando só com vocês. Acho que da próxima eu vou fazer isso. Tem uma por dia. Mas é só para dar um gostinho. Sabe. Oi, Tom. Assim. Super, super importante participar e olhar não só como uma pessoa que está olhando essa palestra, que está ouvindo, mas mergulhar nessa palavra dele. Eu agradeço imensamente, porque foi uma possibilidade nesse mundo que a gente vai trabalhando e vai fazendo, acerta aqui, erra aqui, toma um outro rumo, né? Mas uma possibilidade de ver uma trajetória da minha própria vida, né, junto a esse tipo de trabalho que a gente faz, né? O porquê que a gente faz, né? A gente, num primeiro momento, já que a gente faz porque parece que isso foi uma oportunidade que chegou na vida, mas não é só uma oportunidade, né? Que esse tipo de trabalho, onde a gente se engaja, né? E daí que eu acho que a gente consegue servir melhor, não só fazer, mas servir da alma, né? Tem muito a ver com as nossas feridas. Então, esse processo que a gente vai construindo, né? Tem a ver muito
com aquilo que a gente precisa. Na verdade, é um processo curativo de nós mesmos, né? Então, se a gente for olhar, eu tenho uma trajetória alguns pontos muito parecidas na minha vida pessoal com o do Roy, né? Também tive que perder com o do Roy e com a Hope, porque eu perdi meu pai quando eu tinha acabado de fazer 17 anos, e eu fiquei um mês sozinha cuidando dele numa casa que nós alugamos que a família alugou em Campos do Jordão, e eu fui a cuidadora dele. E ele, depois de alguns dias, ele faleceu, né? Então, eu valorizo muito, sempre valorizei muito o papel do cuidador dentro da Casa Hope, né? O que a gente podia fazer para minimizar esse momento de solidão das pessoas, né? Da luta, né? Que a gente tem que superar na nossa vida pessoal, e que esse trabalho, né, nos ajuda muito, né, a nos curar. Então, realmente, essa questão do servir, da troca de igual, é uma troca, né? O servir não é meramente um servir, você dá, mas você recebe muito. Então, essa sensação de satisfação pessoal, de plenitude, que através desse trabalho, quer seja remunerado ou não, porque houve um período que eu não era remunerada na Hope, né? Essa satisfação, esse preenchimento, né, do nosso ser como ser divino, né? A gente realmente consegue. Então, isso é uma gratidão imensa, né, a todas as oportunidades, as pessoas que de alguma forma foram meus mentores, né, abrindo portas ou escutando a gente. A Dani é uma pessoa que muitas vezes me escuta, né? A Cláudia, que foi fundadora da Casa Hope, que abriu as portas para mim, né? E que me propiciou fazer isso. Então, me sinto uma pessoa abençoada, né? De ainda poder fazer esse trabalho em cima daquilo que eu acreditava, né? E crescendo com tudo isso, né? Cada dia é um dia, cada dia é um aprendizado, e a gente só deu esse start para a gente ir construindo uma vida melhor, sendo uma pessoa melhor. Isso é indescritível, é uma coisa maravilhosa na vida da gente, uma bênção. Obrigado, Denise, obrigado. Dani, rapidinho, umas palavras, a Lê também, eu queria umas palavrinhas, eu quero seguir no tempo certinho, porque a gente tem um monte de coisa hoje para não estourar muito. Tá. Em 2000, quando eu comecei a fazer o voluntariado, eu comecei a fazer por conta da faculdade, até a convite da Dona Isilda, que fez esse convite e tal. E aí, o que aconteceu? Depois de um ano de voluntariado, eu descobri que minha mãe estava com câncer, um câncer terminal, e assim, essa questão do limite, né? Ninguém lá da Casa Hope, fora a Dona Ivilda, sabia que minha mãe estava com câncer terminal, e eu continuei fazendo esse trabalho voluntário. E aí, o que aconteceu? Faleceu um paciente, então a gente fez todo esse acolhimento e tal, e logo em seguida, uma semana depois, minha mãe faleceu. Foi o único momento na vida, apesar de acompanhá-la em químio e tudo mais, que eu fiquei sem ir para a Hope uma semana. Quando eu retorno para a Hope, os hóspedes falam assim, mas como assim? Você estava passando pelas mesmas coisas que a gente, você estava sofrendo da mesma forma, você nos acolheu com a perda que tivemos, e você está assim, né? Aí eu falei, não, engano de vocês, o andar com vocês, o caminhar com vocês, né? E isso que me fortaleceu justamente para eu conseguir dar o melhor cuidado para minha mãe. Então, só queria fechar com isso, que é uma troca mesmo. É uma troca lindo, lindo, obrigado. Ale, para fechar? Maravilha, para fechar, eu vou trazer meu conterrâneo Guimarães Rosa. E ele fala, entenda, atende, torna atento, avança, peleja e faz. Que a gente possa entender, perceber, tornar atento com aquilo que nos incomoda, como Dona Isilda coloca, as nossas feridas, mas vamos adiante, avança e faz. É isso que
que vale a pena na vida. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado por dividir esse momento com a Isilda e Dani também. Obrigado a vocês. Foi uma honra. Obrigado por inaugurarem essa tarde, a celebração do infinito de uma forma tão bonita e tão inspiradora. Obrigado. O Roy está sabendo que a gente está tendo essa conversa. Então, muito obrigado e boa tarde. Fiquem aí para as outras painéis que a gente vai ter. Pessoal, agora a gente vai dar um intervalo de 5 minutos e a gente já volta para fazer um pipi room, pipi break, e a gente vai vir com a palestra do Steve Panktilat, com a Silvana e o Léo Consolini, tá bom? Até já. Beijo. Obrigado. Aí.